Voltamos? Então, boa noite, gente. Vamos voltar aqui. Agora a gente vai falar sobre a última etapa da nossa aula, que é a pontuação. Então, se você tem dúvidas ainda sobre isso, prepare aí as suas perguntas no momento do contexto da nossa condução aqui, tá? Porque sempre é bom saber um pouco também sobre a pontuação. E a gente começa com a vírgula, tá? Primeira coisa que temos que falar é da vírgula. Bom, para entender o uso da vírgula, a gente começa por alguns princípios que nós já abordamos na aula de sintaxe. Então, é muito importante relembrar esses elementos da frase. Por quê? Porque tem coisas que podem usar as vírgulas ali e tem momentos que não podemos usar. Assim como um sinal de trânsito, você reconhece o que é proibido, o que pode mais ou menos acontecer e o que é livre, né? Então, lá, vermelho, amarelo e verde. Isso quer dizer que a vírgula nunca pode separar sujeito e verbo. Sinal vermelho para ela. Sinal vermelho. Sinal vermelho. Agora, também não podemos usar a vírgula nos termos integrantes, que são os complementos dos verbos, que são elementos essenciais. Então, resumindo, vírgula não pode separar sujeito e verbo, muito menos o verbo e o seu complemento. Porque são os termos essenciais e integrantes. Ó. Essencial. Essencial. Quando eu leio isso como um predicado, como tudo, como predicado. Agora, dentro do predicado, nós temos os elementos integrantes, ó, como os complementos. E os complementos não podem ser separados dos termos, dos verbos que os pedem. Tá? Exemplo numa frase. Pedro comprou o apartamento. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Nenhuma vírgula aqui. Esse sujeito pode ser enorme. Dom Pedro I de Alcântara Machado, pipi, papapá, pipi, ppp, comprou o apartamento. Sem vírgula nenhuma, gente. Não importa o tamanho do bicho. É sujeito. Dom Pedro I de Alcântara Machado, pipi, papapá, pipipapapapu, é o sujeito da frase. Mesmo que o sujeito seja 3 linhas, o verbo está na sequência. Então, tem que tomar cuidado, porque não é pelo tamanho, é pela função sintática. O sujeito não se separa do verbo, assim como o verbo não se separa do complemento. Pedro obedece ao regulamento, né? Olha lá, já é um verbo transitivo indireto e o seu complemento indireto, ó, nada de vírgula. Agora, voltando no slide anterior rapidinho, olha aqui, ó, amarelo. O sinal amarelo é para dizer que às vezes pode acontecer a vírgula e às vezes não. Então, aqui nós vamos ter algumas estruturas que às vezes carecerão da vírgula e às vezes não, como o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e também o aposto. Beleza. Pessoal, eu sou daqueles que me desconcentra com barulho. Não sei se vocês também são assim. Então, eu vou ali fechar aquela porta, tá bom? Com licença. Aí. Então, acessório, a parte amarela, são adjuntos. Né? Vocês podem perceber que na aula que a gente viu, naquele dia, são os termos que sobram depois que a gente analisa os núcleos dos termos. E aí, na frase aqui, você já pode perceber, ó, o bolo é gostoso. Olha, se você fosse limpar a frase com o máximo que você pudesse, ia sobrar o vermelho. O bolo é gostoso. Esses elementos que apareceram aqui, ó, de cenoura, foi um adjunto especificativo para bolo.
E se ele especificou, não pode separar. Se a função dele foi especificar, não separa. É simples. Não é uma característica geral, é um bolo específico, ele é o de cenoura. Então, eu não vou separar quando o meu termo adjunto adnominal está especificando o meu termo. Outra, advérbios piquititinhos. Os advérbios, olha lá, cuidado, porque o advérbio é o seguinte. Ele tem um lance traiçoeiro para o conteúdo de vírgula. O advérbio, ele pode ser desde uma palavra única, como hoje, como muito, como longe. Ó, são advérbios que são feitos com uma única palavra. A gramática diz que quando nós estamos usando os advérbios pequitinhos, esses minúsculos advérbios, eles não necessitam ser virgulados, a não ser que você queira marcar exagero. Por exemplo, o bolo de cenoura é, entre vírgulas, muito gostoso. Se você quisesse fazer esse efeito de força, aí você tem a opção de deixar o muito entre duas vírgulas. Ó. Ué, professor, o senhor não falou que não pode separar verbo e o resto, mas quando é com duas vírgulas, para isolar, para marcar ênfase, isso pode acontecer. O que não pode é deixar com uma vírgula só. Se você colocar só uma, você separou o verbo e o complemento. Agora, se você coloca duas, é como se fosse isso, ó. Parêntese que abre, parêntese que fecha. É como se a vírgula, nos processos de marcação de ênfase, fosse mais ou menos o mesmo efeito do parêntese que abriu e que fechou. Só que é o seguinte, é certo que na gramática diz que quando o advérbio é feito em uma única palavra e é pequeno, não há necessidade, a não ser que o escritor queira. Queira. Agora, isso vai ser diferente quando os advérbios aumentarem de palavras. Por exemplo, quando eu faço uma locução adverbial. Por exemplo, na contemporaneidade. Ó, primeiro que eu já usei uma palavrona. E, no caso, as duas juntas funcionam como se fosse o meu advérbio hoje. Concorda comigo ou não? Na contemporaneidade, ou melhor, hoje, o Brasil está passando por uma crise. Aqui, eu colocarei uma vírgula. Na contemporaneidade, o Brasil tem passado por uma crise. Agora, hoje o Brasil passa por uma crise. Eu poderia ir livremente sem a vírgula aqui. Mas a norma culta, em alguns casos, pede para que você coloque a vírgula e tal. Mas só para vocês entenderem isso. Advérbios pequenos não são obrigados. Adjuntos grandes já são mais preparados para receberem as vírgulas. Então, quando a gente fala de advérbio, você tem que ter essa noção. Você tem que ter a dinâmica do advérbio pequeno e do advérbio maior, para sentir se vai ou não vai ter vírgula. Tá? Bem, o Tiago, do nono B, escreveu a redação apressadamente. Aí você está vendo lá, professor, o apressadamente é um advérbio, não é? E ele é grande, não é? É, ele é grande. Só que aí eu vou ensinar um macete para vocês, muito importante. Quando a gente usa o advérbio no final da frase, ou seja, bem aqui, ó, depois de todo elemento essencial, ou seja, o Tiago escreveu a redação. Redação foi a última palavra válida como elemento essencial. Aí veio o advérbio, apressadamente. Quando você coloca o advérbio no final da frase, a gramática diz também que a vírgula não é obrigatória. Por que não, professor? Porque, primeiro, o raciocínio gramatical é assim. Primeiro vem os termos essenciais, depois o que é para acontecer por sobra. Ou seja, o advérbio, em tese, deveria ser sempre localizado no final. Sendo o lugar dele normal, o final, ele não precisa de vírgula lá. Agora, menino do céu, se esse bichinho sai daqui e caminha por outros lugares, por exemplo, ó, o Tiago do nono ano B escreveu, vou colocar bem aqui, ó,
apressadamente, ó, a redação. Aí a frase acabaria aqui, ó. O que acontece se eu tirar o apressadamente do final e intercalar no meio do verbo e do complemento? Aí eu preciso colocar duas vírgulas. Por quê, professor? Porque você tirou o advérbio do lugar normal dele e intercalou no meio dos elementos da frase. E essa é a regra, gurizada, acho que mais importante da vírgula. E que muita gente nem dá atenção. O advérbio tem um lugar normal para existir, final. Se ele sai de lá e vai para o meio da frase, ou até para o início, tem que ter uma vírgula. Olha aqui ó, o que eu falei para vocês. O advérbio é grande, está no início da frase, na hora que ele acabar, vírgula. O sujeito está aqui, ó. O Brasil vive uma crise. Sujeito, verbo, aqui no caso está sendo transitivo direto, uma crise, objeto direto. Ó, os elementos essenciais estão aqui. O adjunto adverbial foi antecipado. Pergunta: se eu tirar o adjunto adverbial daqui, colocar no final, a vírgula é facultativa ou obrigatória? É facultativa. Eu coloco se eu quiser, no final. Agora, se eu antecipar, se eu colocar no meio, aqui, ó. Se eu colocar aqui, duas vírgulas. O Brasil, na contemporaneidade, duas vírgulas, vive uma crise. Ou, o Brasil vive, na contemporaneidade, duas vírgulas, uma crise. O advérbio saiu do final, foi para o meio de qualquer outro lugar. Ou no antes, ele vai ser virgulado. Com exceção dos advérbios pequenininhos. Para eles, depende muito mais do autor do texto. Agora, quando é um aposto, ó, gente, aquele aposto explicativo que eu falei para vocês na aula passada também, ó, ele fica entre vírgulas. John Locke, vírgula. Ó, John Locke é o sujeito. Ó, atenção aqui, ó. Quem que é o verbo? Idealizou, ó, tá aqui embaixo, ó. Aí primeiro veio o aposto entre duas vírgulas, ó, intercalado. John Locke, vírgula. Filósofo inglês do século XVII, vírgula. Idealizou o liberalismo, professor. Professor é o vocativo, é como se o aluno estivesse conversando comigo. É como se ele levantasse a mão e falasse assim, John Locke, filósofo, não sei o que, idealizou o liberalismo, professor. Ó, o professor foi o chamamento no final. E o vocativo, quando o vocativo aparece, a vírgula é obrigatória, sinal verde, não é opcional. Pode lascar a vírgula. Aqui é para colocar, quando o sinal é verde é para colocar. Tá? Oi. Não. Seria um adjunto adverbial deslocado. Esse que é o nome dado para ele. É o adjunto adverbial saindo do seu lugar normal, ou seja, se ele sai do seu lugar normal, ele está deslocado. Então, nas questões de concurso, vai aparecer essa expressão. O adjunto está deslocado. É esse o nomezinho, tá? Ele não virou aposto, só saiu dali e foi para um outro lugar, só isso. Tá, vamos aqui então ter um texto para a gente brincar nas próximas frases, para a gente aprofundar nos casos. Vamos pegar aqui um texto do Agar. O horrível, né? Sempre aparece também em provas. Bom, só para contextualizar, por que o Agar é um texto ainda muito usado pelas provas, pelos concurseiros? Primeiro porque é uma tirinha que trabalha muita linguagem. O Dick Browning, e também tem o seu irmão, que esqueci o nome do irmão dele, que é Brownie também. Eles sempre vão criar... Primeiro eles criam no inglês, né? Depois as pessoas traduzem para cá. E aí eles sempre trazem esses contextos de linguagem, de linguagem do português, inclusive, e muitos autores gostam de pegar. E esperem, então se cair, pode cair. Qual é o nome desse gênero mesmo que a gente aprendeu hoje? HQ. Por que não é tirinha? Porque a tirinha tem que acontecer, no máximo, num filete, assim, ó, 3 ou 4 quadrinhos.
É bem reduzido. Aqui já tem muito mais, né? Então não é mais uma tirinha. Esperem aí. Essa é a Helga, a esposa do Agar. Estou cansada de tolerar vocês dois. Vocês dois são iguais. Vocês são preguiçosos. Vocês não escutam. Vocês chegam tarde. Vocês são bagunceiros. Eu não sei qual de vocês é pior. Eu diria que é ele, porque ele é maior. O cachorrinho. Muito bem. Não foi engraçado para você, mas tudo bem. Eu sempre acho graça do Agar às vezes. Bom, para a gente já visualizar aquela regra do adjunto adverbial deslocado, regra número 1. Separa termos deslocados na oração. Em caso de adjunto adverbial, vejamos. Deixa eu pegar uma caneta de cor vermelha. Helga, sujeito. Gritava. Verbo. Quem grita, grita com alguém. Ou quem grita, grita. Mas aqui no caso tem a pessoa, então é transitivo indireto. Com Agar e snert, o cachorrinho. Complemento. Verbo, complemento. Objeto indireto. Com muita irritação, só pergunto. Eu poderia tirar esse termo da frase? Ó, ele poderia ser tirado, porque os elementos que estão aqui que eu marquei, eles nenhum poderiam sair da frase. Helga gritava com Agar e snert. Se eu colocar só Helga gritava, até daria informação. Só que eu já não tenho mais quem é que recebeu o grito. Bom, agora, com muita irritação, não sei se vocês concordam comigo, poderia tanto estar aqui, entre o sujeito e o verbo, poderia tanto estar no início de toda a frase, ou poderia estar no final de toda a frase, e manteria o mesmo sentido. Vocês concordam? Então, olha o que aconteceu com o advérbio. Ele saiu do seu final, que não precisa de vírgula, foi antecipado. Ó, para você que perguntou do deslocado. Quando o advérbio sai daqui e vai para frente de tudo, a gente diz que ele não foi só deslocado, ele foi antecipado. Também tem esse nome que às vezes eles colocam. O adjunto foi antecipado. Foi mesmo, ó. Primeiro veio ele e aí a vírgula. Aí a vírgula tem que acontecer. Aqui não precisa. Agora, além de antecipar, eu posso intercalar. O nome disso aqui, ó, além de chamar de deslocado, que também é deslocado aqui, mas o nome específico é intercalado. Intercalação do advérbio. E aqui é antecipação do advérbio. Como eu havia dito, essa regra é uma regra muito importante para as provas. Sempre cai um pouco sobre isso. Então, é bom sempre treinar nesse intuito de reconhecer os adjuntos deslocados da oração. Mais um do Agar. Vamos lá. É você, Agar? Sim. Por que você está usando essa armadura? Cuidado nunca é demais. Eu nunca pensei que fosse ver isso acontecer, Agar. Ó, você vê que ó, esse aqui eu tirei de concurso, ó. Você vê que eles já vão marcando partes que eles vão querer conversar com vocês nas questões. Um viking grande e durão como você, tendo que recorrer a uma armadura para se proteger. Os homens vão dizer que você não é nada mais que um covarde chorão. Ó, também vai ser outra questão. Ei, é preciso fazer o que é necessário para sobreviver. Boa noite, Helga. Desculpa pelo atraso. Vocês viram anteriormente que a Helga super fica irritada com o atraso dele, né? E ele sai todo dia para beber e chega tarde. Né, o típico homem do barzinho. Olha lá. Agora, a gente vai analisar aqui um outro caso, com esse contexto textual que a gente acabou de ler. A vírgula também é usada para separar expressões pequenininhas, que são chamadas de expressões explicativas ou corretivas, como essas aí, ó. Isto é, quer dizer, por exemplo, ou melhor, aliás. Então, olha como é que funciona. É de sortudo, demonstrou surpresa pela fantasia. Isto é, pela armadura de Agar. Ó, entre duas vírgulas, o isto é. Entre duas. Duas vírgulazinhas. Onde antes dele começar é a hora que ele termina. É de sortudo cita, por exemplo,
a covardia, entre vírgulas. 2 vírgulas. Alguma dúvida nessa aqui? Então, o que você precisa olhar é essas 4 expressões. Isto é, quer dizer, por exemplo, ou melhor. O aliás é o único que permite até começar o período. Por exemplo, o aliás é o único do rolê que se a frase tiver mais ou menos aqui, ó, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ponto. Poderia sim colocar um ponto final, ó. E escrever com letra maiúscula, aliás, vírgula, só uma vírgula. Aí poderia ser só uma vírgula. Mas nada também o impede de ficar entre 2 vírgulas, que é o normal para ele. Mas ele é o único autorizado pela gramática normativa a poder começar uma frase. Os outros não podem começar. Você não pode pegar aqui uma frase, ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ponto. Isto é... Desculpa. Ah, mas eu vejo no jornal. O jornalista não é formado em letras, eu já disse. Muitas vezes eles não sabem dos segredinhos que nós sabemos. Porque eles não estudam a gramática como nós estudamos todos os dias, em todas as turmas que a gente vai passar. Então, é possível que isso aqui, ó, seja uma ocorrência da escrita jornalística, só que não adequada para a gramática normativa. Por que o jornalista escreve, então? Porque faz sentido. Só não está adequado na regra, mas ele não vai deixar de fazer sentido. Então, ele escreve. Tudo bem? Então, atenção a essas coisinhas, tá? São segredinhos aí. Tá. Pronto? Pronto. Agora, terceiro caso, mais fácil que existe. O caso mais fácil que existe. A vírgula separa termos de funções iguais. Ou seja, se é sujeito, 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 intercalado atrás do outro, vai colocar vírgula. Olha lá. Agar, Helga, Ed Sortudo, Hamlet e Snert são personagens de Dick Browning. Todos são sujeitos. Todos têm a mesma função de sujeito. Tudo sujeitão. Aí vem o verbo. Mas o senhor falou que não pode separar sujeito e verbo. Gente, se tivesse só um sujeito e o verbo, não pode. Agora você está enumerando a gurizada aqui. Tudo bem? Mesma coisa quando vem para o complemento. Ó. Dick Browning criou, olha lá, não viu que não separei? Ó? Dick Browning, sujeito, criou, verbo, alguns personagens emblemáticos complemento. Quais? Agar, vírgula, Helga e Ed Sortudo. E quarta utilização da vírgula no período simples, né? Porque nesse primeiro caso a gente falou da vírgula só no período simples, não no período composto ainda. Para separar o vocativo. É você, Agar? Pergunto. Quem é o sujeito aqui na frase? Quem é o sujeito na frase? É você, Agar. É você, Jonathan. É você, mãe. E se cair essa frase para você? Quem é o sujeito? Porque o vocativo é Agar. Vocativo não pode ser sujeito. Temos aqui um verbo de ligação, certo, gente? E aí? Resolvam. Não é oculto. Oração sem sujeito. Nesse caso aqui, nós temos um caso muito específico de verbo e predicativo do sujeito, totalmente desacompanhado de sujeito. Tá? Então, a frase ela não vai ter sujeito toda vez que ela se comportar assim. É você, fulano. É você, Beltrano. Não vai na onda de achar que Agar é o sujeito, gente. Pelo amor de Deus. Vocativo não é sujeito, pelo amor de Deus. Não vai errar isso aí. Vocativo é vocativo. Eu estou chamando Agar. Agar, é você? Tá? Atenção, que isso é pegadinha milenar de concurso. Milenar. Ai, ai, ó. Ficou aparecendo aqui. Tadeu. Eu apertei uma vez, aí ficou aparecendo outra coisa, e agora? Saiu. Pronto.
Ok? Prontinho. Bom, agora a gente muda de roupa para falar de período composto. No período simples, em que eu tenho só uma vez a frase, né, eu tenho só um verbo, eu vou utilizar a vírgula nesses 4 casos que vocês viram. Para intercalações, para os deslocamentos, para as expressõezinhas, isto é, ou seja, lá, para os termos de mesma função e para o vocativo. 4 funções para o período simples. Acontece que agora, no período composto, eu vou usar a vírgula ou não para unir 2 orações. Por exemplo, ó, é de sortudo, sujeito. Questionou, verbo. Agar, complemento. Aí eu tenho uma outra frase, ó. Este sujeito tentou, verbo. Explicar, que é uma locução verbal nesse caso, o objetivo da armadura. Complemento. Perceba que o meu e foi o elemento que conectou a oração número 1 e a oração número 2. E aí vocês estão vendo aqui com caso de vírgula. Quem aqui acostumou a entender ou a aceitar, como se fosse um bater o martelo totalmente definitivo, que não existe vírgula quando as orações são somadas pelo e. Tem gente que acredita que não se usa vírgula quando se trata do conectivo e. E não aceita outra opinião. Aqui, nesse caso, eu preciso te dizer que a vírgula está correta. Ela não está errada. Mas aí eu tenho um detalhe para te explicar. O detalhe é o seguinte. O e pode e não é obrigatório. Ele pode. E eu queria dizer isso com muita tranquilidade, que você também pode escrever livremente sem colocar a vírgula antes do e. Não estará errado. Mas existe um caso em que é permitido, e esse caso permitido você precisa conhecer. E por que que pode? Bom, sempre pode ter vírgula antes do e quando o sujeito da oração número 2 for diferente do sujeito da oração número 1. Ou seja, o sujeito lá é ed, e o sujeito aqui é a palavra este. Não é o mesmo sujeito. Ou seja, se o sujeito lá é um e aqui é outro, eu posso colocar vírgula quando eu unir as orações pelo e. Isso é permitido. Ah, mas e se o cara não quisesse? Estaria correto também. Se ele quiser omitir a vírgula, também estaria correto. Mas é permitido pela diferenciação dos 2 sujeitos. E um caso que seria proibido, professor? Ed sortudo. Questionou Agar. E disse que não acreditava naquilo. Ó, não vou nem continuar aqui a escrita. Já dá para você ver aqui pelo e, ó. Olha aqui, no caso. Sujeito é de sortudo. Ponto. Questionou é o verbo do ed. Questionou quem? Agar. Complemento. Aí está aqui a união da outra frase. Pergunto para vocês, quem foi que disse? Quem é que disse? O ed sortudo de novo. O sujeito não é o mesmo, pessoal? O sujeito é ou não é o mesmo? Ou seja, não posso usar vírgula, é proibido. Quando o sujeito é igual das 2 orações, é inadmissível usar a vírgula para separar o e. Se o sujeito for diferente, pode. É um detalhezinho, tá? Não leva para você essa afirmação, não. Ai, não tem vírgula no e. Pode ter, sim. Pode ter. Separa as orações coordenadas. Nas orações coordenadas, adversativas, conclusivas, explicativas
e algumas alternativas. Professor, por que não está aqui a oração aditiva? Porque a oração aditiva, você viu aqui como é que funciona com o e. Ora pode, ora não. Como você viu também aqui no exemplo do quadro. Então, aqui na aditiva vai depender. Vai depender sempre. Agora, não vai depender. Na adversativa tem que usar, na conclusiva tem que usar vírgula, na explicativa tem que usar vírgula, e algumas alternativas, na maioria delas. Só em umazinha que não. Então, olha lá. Pergunte o que quiser, que este é um direito seu. Pois este é um direito seu. Porque este é um direito seu. É uma oração coordenada explicativa. E aí ela precisa estar separada. Então, como que você vai separar adequadamente? Primeiro, você tem que achar o elemento coesivo. Ó, o que, o pois, o porquê. E aí a vírgula se coloca antes do elemento conectivo. Antes. Antes. Não depois. Antes. Se fosse tirar o este daqui, por exemplo, tirar o este. Não, aí ia ter que fazer diferente. Ó. Se fosse assim, eu teria que colocar 2 pontos. Porque o 2 pontos, a gente vai falar sobre isso hoje, é os 2 pontos que equivale ao valor do pois, quando você não escreve o pois. Então, lá, pergunte o que quiser, 2 pontos, é um direito seu. Só esses 2 pontos já vai aqui me pressupor o valor do pois, de explicativo. Tá? Essa é a pontuação aqui para ser mudada, então. Beleza, agora separa as orações coordenadas adversárias. A continuação, é mais exemplos. Mesmo do anterior, tá? Ó, comecei aqui, só que deu espaço para uma frase só. Mais exemplos. A dúvida de Ed sortudo era coerente. Ó, a dúvida de Ed sortudo, sujeito, era verbo coerente, complemento, conectivo. Conectivo. Agar, sujeito. Tentou explicar, verbo. O motivo da armadura, complemento. Então, nós temos aqui o elemento logo, que está fazendo a transição entre os 2 períodos, as 2 orações. Confere? Confere. Onde a vírgula entrou? Antes do conectivo. Não é para colocar depois, não. Mas não sei o quê, porque eu já vi assim logo depois também. Você já viu. Mas eu vou te explicar por que você viu. Porque não é assim a qualquer momento que você enfia a vírgula antes e depois, não, viu, gente? Não é o tempo todo que pode fazer isso. Você tem que ter um cuidado muito extremo nesse momento. Então, regra geral. O que é o comum é a vírgula se localizar antes da conjunção. Por quê? Porque não se separa a conjunção da oração que ela introduz. Não se separa a conjunção da oração que ela introduz. Eu canto essa música até o final, eu fico 15 minutos repetindo isso na sala do ensino médio. Porque molecada, né, tem uma outra energia para dar aula. A gente tem que gritar, tem que berrar, tem que falar alto. Aí tem que cantar com eles também, senão eles não conseguem. Aí eu fico lá, gente, por que não coloca a vírgula ali? Aí eles falam, porque não se separa a oração. Mas é isso, ó. A vírgula se coloca antes do conectivo. E o conectivo ele fica totalmente junto da oração. Tá? E já vou te mostrar o caso que pode acontecer uma vírgula depois. Olha lá. Primeiro vai acompanhando na maciota. Ed sortudo tinha dúvidas, mas Agar não foi claro o suficiente. Ó, perfeita a construção. Ed sortudo sujeito tinha verbo, dúvidas, complemento.
Elemento conectivo, sujeito, verbo, complemento. Mas, deixa eu até apagar esse aqui de cima, né? Mas é o elemento conectivo entre as duas orações. A vírgula se coloca antes. Por quê, professor? Porque não se separa o elemento coesivo da oração que ele introduz. Mas e aqui abaixo? O que foi que aconteceu para receber vírgula no lugar normal? Por favor, acompanhe seu olhar aqui comigo. A vírgula veio, para que serve? Para que veio ao mundo? Está no lugar dela, certinho. Mas por que apareceu essa segunda aqui? Esse é o mistério. E que se você entender aqui, você vai entender em qualquer lugar que isso acontecer. Aqui depois só foi possível porque entre o mas e a oração dele, ó, tá vendo que eu coloquei inclusive de negrito negrito para você acompanhar a quem a oração o mas pertence. Ó, Ed tinha dúvidas, mas aqui ele não entendeu. Mas aqui ele não entendeu. Ó, se eu tivesse só isso, eu não teria essa vírgula aqui, gente. Eu não teria. Mas eu tive essa vírgula aqui por causa de quem? Por causa da intercalação do apesar de Agar ter tentado explicar. Ó, perceba que eu tive que colocar essa vírgula aqui. Lembra aquela história de abrir parênteses e fechar? Ó, essa frase de vermelho, ela é um extra. Então, eu abri o parêntese e eu vou fechar o parêntese, ó. Essa é a lógica da vírgula nas intercalações. Se eu não tivesse a frase de vermelho, se eu tirar, se eu apagar, as duas vírgulas vão embora, assim como iriam com o parêntese. O parêntese teria que ir embora junto se a frase de vermelho fosse embora. Aí a vírgula sairia daqui e daqui também. E ficaria todo mundo junto, ó. Mas aquele não entendeu. Compreendido aqui? Tranquilo? Então, não sai colocando vírgula depois do elemento coesivo, não, a qualquer custo, hein, gente? Veja se antes tem um elemento intercalando ali no meio. Não funciona aí para se respirar, porque às vezes essa respiração é traiçoeira. Sabe quando o aluno vem para mim, é muito engraçado, porque eu tenho umas ideias assim que até eu me fico preocupado. Eu agito a gurizada, né? E às vezes eu levo o cano, porque às vezes eu não consigo voltar a ter o controle deles. Aí eu já perdi. Mais uma vez, um aluno veio falar assim, mas eu aprendi por causa da respiração e tal. Aí eu peguei, parei, pensei, falei assim, levanta todo mundo. Aí fui todo mundo fazer um exercício. Todo mundo ficou cansado. Aí eu coloquei um texto no Data Show. Vamos ler. Lê, Jefferson. Aí o Jefferson lendo. O Brasil, quando estava... Aí toda hora que ele ia respirando, eu colocava uma vírgula. Aí todo mundo falava assim, para, professor, o que é isso que você está fazendo? Uai, você não falou que toda vez que coloca uma respiração, eu coloco uma vírgula? Aí eles falaram assim, também o senhor é exagerado, né? Ué, eu falei assim, para vocês entenderem que não é bem por aí pela respiração. Existem as regras e tal. Mas a respiração funciona em alguns casos. A gente pode até ter um... Agora, é importante lembrar daquele sinal vermelho, amarelo e verde. Porque às vezes a gente respira entre o sujeito e o verbo. Se o sujeito é grande, quer ver? Ó, a continuidade da população brasileira no contexto pandêmico apresenta, parece que a gente parou para falar o verbo, apresenta. E o tamanho do sujeito é desse tamanho. E não tem separação entre ele e o verbo. Então, às vezes, a respiração é traiçoeira com o nosso entendimento. Mas funciona em alguns casos. Ixi, eu já rebolei dando aula de vírgula. Já tive que fazer várias coisas para chamar a atenção de terceiro ano. Fala sério. Mas é isso, né? Professor de cursinho tem essas coisas. Gente, terceiro caso. Separa a oração subordinada, adjetiva. Nas orações adjetivas, existem dois casos delas. Dois casos. E agora eu vou explicar aqui no quadro. Uma que vai receber a vírgula e a outra que não vai receber a vírgula. Então, vamos aqui fazer um caso bem explicativo para vocês entenderem por quê. Que hora vai vírgula e hora não. Esse caso é importante a gente saber. Então, olha lá. Os alunos que, sempre tem um que, tá? Nesse tipo de oração adjetiva, ó.
Sempre tem um que, sempre tem um os quais, que são os pronomes relativos. Os alunos que passaram de ano irão à praia. Então, seria praticamente uma bonificação aos alunos, né, aplicados. Eles vão ganhar uma excursão para Camboriú, vamos supor. Aí, eu tenho aqui, ó, os alunos, sujeito, irão à praia, predicado. Olha essa oração que está no meio dela. Que passaram de ano. Então, eu tenho uma oração intercalada entre a oração principal. Ó, os alunos irão à praia. Os alunos irão à praia. Os alunos irão à praia. Ok, essa aqui eu vou deixar sem vírgula. Agora eu vou fazer uma outra oração que eu vou colocar vírgula. Os alunos, vírgula, que passaram de ano, vírgula, irão à praia. Se eu te disser que há diferença de interpretação, você acredita? Eu sei que pode parecer que não, mas desculpa, tem diferença na interpretação. A presença ou a ausência de vírgula afeta totalmente o sentido dessa frase. E é por isso que nas orações que servem de adjetivas, as orações adjetivas, que tanto é essa aqui de azul, quanto é essa aqui de vermelho, elas são chamadas assim. Orações adjetivas, melhor, subordinadas, né? Orações subordinadas adjetivas, aí ela tem dois tipos. Tem a restritiva e tem a explicativa. Diferença entre as duas. A restritiva restringe, especifica. Ó, especifica. A explicativa abrange. Ela deixa mais genérico. Ela abrange mais. Agora, na explicação que você vai entender. Mas antes de eu explicar, eu quero que vocês tentem me dizer qual seria a possível diferença de entendimento de uma frase para outra. Se passar, vai. Ou seja, todos eles passaram e todos vão. É isso mesmo. Não sei se vocês sacaram isso, mas aqui, ó, aqui em cima só vai para a praia quem passou. Na de baixo, todo mundo passou e todo mundo vai. Tanto que, inclusive, se eu tirar a frase do meio, aqui, neste caso, eu ainda teria a ideia de que todo mundo vai à praia. Você percebe? A oração adjetiva explicativa, que é a explicativa que vai com vírgula, ela é praticamente desnecessária na frase, porque o que ela está dizendo nem é preciso. A própria oração principal dá conta de falar tudinho. Os alunos vão à praia. Mas por quê? Porque todo mundo passou de ano. Agora aqui não, ó, só os que passaram irão. Por isso que ela faz o papel de restringir. Quando ela se chama restritiva, ela fala, ó, só quem passou vai. Agora aqui não. A explicativa generaliza. Todo mundo passou, todo mundo vai, todo mundo. Então, essa é a grande diferença da adjetiva explicativa e restritiva. Então, Helga, que é esposa de Agar, é conhecida por sua irritabilidade. Ó, eu nem precisaria dessa oração do meio. Aí vai a vírgula aqui e também aqui, ó. É de sortudo que é amigo de Agar, tem comportamento diferente deste. Vocês estão conseguindo pegar bem até aqui? Tranquilo?
Obrigado. Tranquilo. Agora, caso... era para colocar caso 4, né? Eu coloquei 6. É que eu fui arrumando a ordem, aí eu não coloquei direito. Mas caso 4. Separa a oração subordinada adverbial antes da principal. Olha aqui, ó. A gente já viu isso lá na primeira regra, só que agora a diferença é aqui, ó. Olha comigo. Vou voltar bem aqui rapidão. Calma, eu vou voltar aqui. Volta para a primeira regra que nós estudamos. A primeira regra. Esse caso da primeira regra é o mesmo que a gente vai ver agora. Só que qual a diferença? É que esses terminhos são simples adjuntos adverbiais. Lá vão ser orações adverbiais. Os termos não serão simples como estes, serão orações, terá verbo dentro delas. Então, mas não, a diferença do mecanismo da vírgula não é diferente, gente. Não é. É a mesma coisa. Se a oração estiver antecipada, uma vírgula. Se a oração estiver no meio, 2. Se a oração estiver no final, não precisa. Mesma coisa. Veja comigo. Mesma coisa. Ó, ela está antecipada nesse caso, ó. Como que eu sei que ela é oração subordinada? Eu não sei. Veja pelo elemento coesivo. Qual é a oração que está com o elemento coesivo? É essa. Então, ela que é a subordinada. Ela que é a adverbial. Ela está carregando o elemento conectivo aqui, ó. Veja que quando eu começo a próxima, não tem conectivo aqui, ó. Então, a oração subordinada está começando, ó. Como o Ed tinha dúvidas, se você começar com a subordinada, vírgula. Agora, se você começar assim, ó. Ed não entendeu as intenções de Agar, já que tinha dúvidas. Ó, eu poderia, se eu começasse aqui e depois colocasse essa oração no final, eu não precisaria da vírgula. Só que eu teria que trocar a conjunção como, porque na troca para cá, eu tenho que colocar um sinônimo dele, que ele não fica muito bem aqui. Eu teria que colocar, por exemplo, um sinônimo dele, que é o já que, ou uma vez que. Aí eu conseguiria fazer a troca tranquilamente. Ó. Ed não entendeu as intenções de Agar, já que tinha dúvidas. Uma vez que tinha dúvidas. Se a oração, então, desce para cá, perde a vírgula. Mas, professor, peraí. Olha aqui comigo. Ed não entendeu as intenções de Agar. Está aqui o elemento coesivo, certo? Já que. Mas quer dizer, então, que a oração adverbial, se tiver no final, ela não exige a vírgula. Isso, querida, ela não exige. Então, se eu quiser colocar, eu posso? Claro que pode. Como eu te falei, a oração adverbial está no final. É seu critério querer colocar ou não a vírgula. Mas, aqui é opcional. Agora, antecipou ou colocou no meio, é obrigatório. É obrigatório. Quando se trata de oração, é obrigatório. Quando o Ed perguntou, olha aqui a conjunção, ó, começando a frase, ó. Quando o Ed perguntou, Agar respondeu, ó, eu antecipei a oração, então eu sou obrigado a colocar a vírgula. Agora, se eu inverter a ordem de volta, Agar perguntou quando o Ed... Agar respondeu quando o Ed perguntou, ó, ficaria sem vírgula. Agora, só se eu quisesse colocar. Ainda que houvesse dúvidas, olha aqui a conjunção começando a frase, ó. A amizade de Agar e Ed sortudo não se abalava. Só uma vírgula. Discutindo sobre o assunto, se discutissem, ó, a conjunção foi omitida por causa do gerúndio, mas é uma oração adverbial. Se discutissem, né, condicional, aí vírgula. Então, orações antecipadas adverbiais, a vírgula tem de ser usada por todos nós. Só não se obriga quando ela volta para o seu lugar normal. E quando ela está intercalada? Olha lá. Ó. Olha lá. Ó. O amigo de Agar, ainda que ouvisse a explicação, não compreendia. Olha aqui, ó, vírgula aqui e aqui. Por causa justamente da oração que está intercalando, ó. Se não tivesse essa oração aqui, ó,
tchau, vírgula, tchau, vírgula. O amigo de Agar não compreendia. Direto. Sujeito, verbo, complemento. Acabou. Agar tentava explicar sua intenção a Ed. Mas este, olha o que apareceu no meio da oração. Se apareceu no meio, o que eu faço? 2 vírgulas. Para isolar esse termo que está no meio. E aí, tudo bem? Tudo certo? Estamos praticamente terminando já, tá? Vamos fazer um pouquinho de exercício, praticar esse nosso conhecimento, para ver se a gente consegue armazenar aí um tiquinho. Então, vamos praticar em frases soltas mesmo, sem questão primeiro. Quero que vocês me ajudem a colocar as vírgulas lá, tá? Primeiro, o enunciado diz o seguinte, virgule as orações abaixo. Não virgule os facultativos. Ou seja, se é um caso facultativo, deixa sem vírgula. O país é extremamente rico, porém o povo vive em profunda miséria. Onde vai a vírgula? Depois de rico, porque está aqui o porém, né? Ó, aqui o porém. Então, é antes. Porém é o conectivo e o povo já é o sujeito, ó. Vamos ver se o sujeito é igual? O país e o povo são jeitos diferentes, tudo bem? Tens razão, contudo, controle-se. Onde vai a vírgula? Depois de razão. Contudo, é o elemento conectivo. Não tem nenhum motivo para colocar vírgula depois dele, ó. Nenhum motivo, não tem nada intercalando. Eu quero bater de novo na tecla, porque tem aluno meu que vem assim para mim. Ah, mas também, né, professor? Eu até entendo que não tem o que o mas só recebe vírgula antes. Mas o contudo é grande. E por ser grande, eu falei, de onde você tirou essa regra do grande, cara? Em que gramática que você leu isso? Ah, eu achei. Falei, então você achou, você não tem certeza. O elemento coesivo, por mais que ele seja grande ou pequeno, a regra para ele é a mesma. Tá? Então é antes. Agora, olha na de baixo. Olha o que aconteceu na de baixo. Tens razão. Ó, veja que a frase é praticamente igual. Tens razão. Contudo, ainda que não consiga, controle-se. Olha a diferença agora. Vamos lá, me ajuda. Tens razão, vírgula, como é o de praxe. Contudo, está aqui o elemento coesivo. E aí? Olha o ainda aqui, ó. O ainda é como se eu tivesse que usar o parêntese, ó. Ainda que não consiga, ó, então a vírgula vai estar aqui. E aqui também, ó. Aí que o aluno ele pira, porque assim, ó, tá vendo? O contudo fica entre vírgulas. Amigo, não é o contudo que está entre vírgulas, você está vendo errado. Não é ele que está entre vírgulas. O contudo recebeu a vírgula dele aqui. Essa vírgula não está aqui para isolar o contudo, não. Você está doido. Essa vírgula daqui, ela veio por causa do ainda que, meu amigo. Essa vírgula só está aqui por causa desta frase. Então, não é o contudo que está entre duas vírgulas. É o adjunto que está entre duas vírgulas. É este elemento aqui. E agora você consegue ver a vírgula na sequência, porque teve uma intercalação bem aqui, ó, que foi o que essa frase aqui fez. Aqui você vê que não tem intercalação, então não tem nada para acontecer mais. Agora, uma coisa importante para a gente conhecer é quando no mecanismo do texto, eu vou ter que fazer, porque não tem no exemplo do slide, é quando na redação acontece um fenômeno que tem sido comum ultimamente. Você está usando, né, no caso dessas conjunções coordenadas, aí você está escrevendo a redação lá, pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vírgula, não sei o que, ponto, aí continua, né? Ah, tá, aí ponto. Aí que você vai usar o contudo, né? Tipo, iniciando a frase. Contudo, o Brasil, parará, não sei o que, lelé, continua a frase.
Vou fazer um outro caso, tá? Vírgula, 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 contudo, o Brasil, ó. Qual é a diferença de o caso 1 de o caso 2? É que aqui o contudo, ele foi no embalo, ele não parou. A frase não houve interrupção nela. Quando é um caso assim, sem interrupção, veja que a regra está super adequada no seu normal. A vírgula está como de costume antes do elemento coesivo e logo na sequência do elemento coesivo já tem o sujeito dela. Não tem nada para acontecer aqui. Está tudo certo. Só que quando esses elementos coesivos, no caso dos adversativos, têm esse comportamento, a frase, em vez de continuar, ela para. Aí vem o elemento coesivo. Essa vírgula é aceitável. Conseguiram entender por quê? Parei. Aí é aceitável uma vírgula, mas também poderia ficar sem, ó. Poderia ficar sem. Só para vocês confirmarem, se quiserem, se vocês tiverem esse livro em casa, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Acho que também Tieta, do Agreste, pode servir. Jorge Amado era um cara que não escrevia com vírgulas. Mas você vai falar que ele está errado? Não, né? O cara da literatura, canonizado, imortal na Academia Brasileira de Letras. Então, ele era livre de vírgula. Só que o Jorge Amado escrevia o quê? Romance. Era um texto narrativo, é mais frouxo para as regras. No romance, a gente pode escolher não colocar as vírgulas. E dane-se. Agora, num texto formal, amigo, num texto formal você tem que se esforçar para saber. Porque na norma culta isso aqui pelo menos seria exigido. Ó. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que normalmente não há vírgula após o contudo, ao entretanto, o no entanto. Mas se ele estiver começando um período, aí você vai ter esse cuidado. Beleza. Próxima. Olha cá. Renata gostava de cantar, todavia não agradava. Onde vai a vírgula? Cantar, vírgula. O time jogou muito bem, entretanto não conseguiu a vitória, vírgula. Muito bem, vírgula. Diga agora, ou cale-se para sempre. Não é facultativo. Você pode colocar assim, antes do ou, ó. Diga agora. Como se fosse dar um suspense, né? Aí, ou cale-se, ó. Então, não é obrigatório. É facultativo. Agora, se a conjunção se repetisse, olha aqui, ó. Ou diga agora, ou cale-se para sempre. Se você repetir o ou e o ou, a vírgula passa a ser obrigatória. Ou isso, vírgula, ou isso. Agora, se o ou tiver apenas uma vez, deixa sem. Ó, casos ainda que a vírgula é exigida por causa da repetição do ora. Ó. Ora, é igual ou. Ora age com calma, ora trata a todos com muita aspereza. Estarei lá, vírgula, quer você permita, quer você não permita. Um erro gramatical, tá? Já vou dizer de antemão, é colocar o ou aqui, ó. Quer você permita ou não. Por que é um erro gramatical? Porque nas orações alternativas, se você usou uma determinada conjunção, você tem que repetir ela mesma igualzinha de novo. Nas orações alternativas, tem que repetir as conjunções. Ou isso, ora isso, seja isso, quer isso. Não pode fazer o espertão e falar assim, olha, ora você faz isso ou isso. Não, mano, você usou ora, então é ora, não é ora ou. Mas não é repetição? No caso das alternativas, é obrigação, camarada. Se você não repetir a conjunção, é aí que o BO está do teu lado. Não existe caso em que você coloca uma conjunção alternativa e você troca por outra. Nunca vi acontecer, nunca vai acontecer. Tá? Isso aí só fica no nosso coloquial, na nossa frase, no nosso dia a dia. Pode perguntar.
Aí sim. Aí porque você mudou a estrutura toda da frase. Você tirou o quer. Sim. Estarei lá, você permitindo ou não. Isso mesmo. Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. No lugarzinho de sempre. No lugarzinho de sempre. Próxima frase. A situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa, tá? Aqui o pois, ele está com um comportamento diferente do que ele tem normalmente, que é o sinônimo de porquê. Aqui no caso, o meu pois, ele está tendo sinonímia de portanto. Às vezes o pois ele pode sofrer essa alteração. Só que na maioria das vezes, ele é sinônimo do porquê, que é uma ideia de causa ou de explicação. Só que quando que o pois vai virar portanto? Quando acontecer isso aqui, ó. A situação econômica é delicada. Veja que a frase para aqui, certo? A frase número 1 para bem aqui, ó. Qual seria o normal? Apareceu o elemento coesivo logo aqui, né, não? Sim. O normal seria o elemento coesivo dar a sua partida bem aqui, ó. Só que não foi isso que aconteceu. Primeiro veio o sujeito, que é o nós, que está oculto. Depois veio o verbo. E só depois do verbo veio o elemento coesivo. Tanto que, inclusive, quando acontece esse caso, o elemento coesivo é obrigado a ficar entre duas vírgulas. Presta atenção. A frase 1 terminou aqui. Aqui é que era para tal elemento coesivo. Ele não está aqui. Ele foi deslocado. Já pela regra do deslocamento, qual que é a regra do deslocamento? Se ele deslocou duas vírgulas. Se deslocou do lugar normal, duas vírgulas. Onde é que ele vai? Parar. E aqui, ó, é nesse momento que você consegue perceber que o valor dele, na verdade, é de portanto. Ó. Devemos, portanto, agir cuidadosamente. Leia comigo, ó, leia comigo. A situação econômica é delicada. Devemos, portanto, agir cuidadosamente. Veja que o portanto cabe muito bem nesse contexto. Acontece que o pois, neste caso, ele também pode ser sinônimo de conclusão. Então, o caso é muito simples. Ó, gosto de você, presta atenção. Gosto de você, pois você é autêntico. Esquece o resto, tá? Porque eu não quero escrever embaixo. Gosto de você, pois você é autêntico. Aqui o meu pois, ele tem valor de porquê mesmo. Ó. Ele tem valor de explicação. Agora eu vou mudar. Ó. Gosto de você. Devemos, pois, nos encontrar. Ó, olha só o que eu fiz. Frase número 1, frase número 1. Frase número 1, idêntica à de cima. Mas aqui eu disse uma questão de explicação, porque você é autêntico, pois você é autêntico. Repare, o meu pois está exatamente no lugar normal da divisão das frases, das orações, e ele está exatamente antes do sujeito. Ó. Olha isso. Ele está exatamente antes do sujeito da próxima oração. Quem é o sujeito da primeira? É o eu. Agora aqui não. Ó. Gosto de você. Devemos, pois, nos encontrar. Devemos, portanto, nos encontrar. Agora, o meu pois, ele saiu do lugar de onde ele deveria estar e ele veio com um valor de significado totalmente diferente do comum. Ele veio num valor de conclusão, portanto. Tá? É mais chique essa utilização. Então, por isso que a gente não vê com muita frequência por aí. Então, tá. Aqui é esse caso. O time venceu, por isso está classificado, vírgula. Cadê a conjunção, gente? Por isso. Esqueceram do por isso? Por isso, portanto, é sinônimo também de portanto, por isso. Aquela substância é tóxica, logo deve ser manuseada cautelosamente.
Aqui o logo, ó. Vou embora, que cansei de esperá-lo. Vou embora, pois cansei de esperá-lo. Ok? Oi, tudo bem, tudo bem. A fim de que pudesse ouvir melhor, sentei-me na primeira fila. E agora, gente? Cadê o elemento coesivo da frase? Não, não é o sentei-me. Cadê o elemento coesivo? Está começando, ó. Então, ele está antecipado. A fim de que pudesse ouvir melhor, vírgula. Aí, ó. Toda essa oração subordinada foi antecipada. Aí vem a oração principal. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ó, embora, está começando com a conjunção, a oração está antecipada. Tudo ocorreu como estava previsto. Aqui está o como, é uma oração adverbial. Ela está no final. Não preciso colocar vírgula. Mas se eu quiser, eu posso. Ele tem estudado como um obstinado. Ou como um obstinado estuda. Então, de novo, a oração adverbial está no final. Eu não sou obrigado a colocar vírgula. Mas eu posso colocar se eu quiser. Ok. Último slide desses exemplos. Aí a gente vai ter outro exemplo aqui. Sentei-me na primeira fila a fim de que pudesse ouvir melhor. Olha agora onde está o elemento coesivo. No seu lugar normal. Não sou obrigado a colocar vírgula. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Assim que. Essa não obrigatoriedade só ocorre com as orações adverbiais, pessoal. Porque lá nas coordenadas é preciso colocar vírgula sempre, tá? Só quando são orações adverbiais. Assim que fecho a porta de minha casa, vírgula, eu me sinto segura. Ok. Agora o que eu quero ver com vocês é apenas um olhar mesmo, mais dinâmico, para a gente pensar. Ó, eu vou provocar vocês aqui com essa frase. E a provocação consiste em eu apresentar mais elementos para vocês inserirem, aí vocês vão me dizendo se vai ter vírgula ou não, tá? Então, a frase base é essa. Não ficamos satisfeitos com o resultado do concurso. Quem é o sujeito da frase? Pergunta primeira é essa. Quem é o sujeito da frase? Não ficamos satisfeitos. Oculto, mas quem é o sujeito? Nós. Confere? Confere. Quem será o predicado dessa frase? Se o sujeito é o nós, quem é o predicado? Não só o resultado do concurso, como toda a frase. Tá? Na verdade, é porque não coube aqui, mas era para, não ficamos, tudo isso aqui é o predicado. Porque o sujeito, ó, tá só aqui. Sujeito, predicado. Todo o resto, tá? Bom, agora que nós temos, então, a frase, sabemos que ninguém está separado de vírgula, porque ninguém pode receber mesmo separação nesse momento, vamos acrescentar certas coisas. Ó, vamos lá, me ajuda. Onde que ficaria melhor o acrescer desse trecho? Por não o termos vencido. No final? Olha lá, não ficamos satisfeitos com o resultado do concurso por não o termos vencido. Se eu colocar no final, eu preciso colocar vírgula ou não? Porque é uma ideia adverbial, me dá uma ideia de causa. Eu preciso colocar vírgula ou não? Sou obrigado a colocar quando a ideia é adverbial? Não. Mas e se eu não quiser colocar no final? E se eu quiser colocar no início? Por não o termos vencido, vírgula, não ficamos satisfeitos com o resultado do concurso. Se eu pegar esse termo e colocar no início,
eu preciso colocar uma vírgula, porque eu antecipei. Mas vamos ver como é que ficaria aqui, ó. Coloquei no final mesmo, sem vírgula, tudo bem? Olha lá, não precisou. Porque é uma ideia de causa. Bom, a frase nova aqui já adaptei, ó. Já está acrescida, tá? Agora vamos acrescentar o justamente. Não ficamos satisfeitos com o resultado do concurso, justamente por não o termos vencido. Se a gente colocar agora o justamente aqui, ó, o que vai acontecer? Duas vírgulas. Duas vírgulas para separar o justamente. Está conseguindo pegar? Agora a gente vai acrescentar outro. Agora a gente vai acrescentar, ó, o justamente está aqui também já, ó. Veja que aqui em cima já vou colocando a alimentação do jeito que veio. Agora eu quero acrescentar esta etapa. A equipe adversária teve ótima desenvoltura na dança. E agora, o que eu faço com isso? Como é que eu vou somar aquela estrutura dentro da frase que já temos? Dei uma sugestão. Gente, é só colocar. Sem nada, ó. Ponto final, coloca a frase do lado. Tudo bem? Tudo bem. Então, só, ó, frase número 1 já estava lá. Ponto final. Eu só peguei a frase e coloquei aqui. Por enquanto, não fiz nada. Agora, a gente vai acrescentar o seguinte, ó. Mas fomos muito melhores em todos os jogos. Mas fomos muito melhores em todos os jogos. Onde que eu vou acrescentar essa frase? Depois de dança, com uma vírgula. Porque dá para somar uma com a outra, ó. Mas fomos muito melhores em todos os jogos. Agora a gente vai acrescentar o entretanto, perdemos pontos. É só colocar ao lado. Isso, é só colocar depois de jogos ponto. Só que aí o entretanto, ó, como é que vai se comportar? Ó, com uma vírgula, tá vendo? Entretanto, vírgula, perdemos pontos. Ou não, se você não quiser, tudo bem. Agora, vamos acrescentar aquilo ali, ó. Já que as Olimpíadas envolvem a soma de todas as atividades. Aí, depois de ponto, eu vou colocar uma vírgula e vou acrescentar. Já que as Olimpíadas envolveram a soma de todas as atividades. Eu sempre gosto de fazer exercícios assim com os meus alunos de redação do ensino médio. Porque eles vão percebendo a hora que a vírgula vem, a hora que não vem, a hora que vai, a hora que não vai. Fazendo essa brincadeira aqui de junção de elementos, né? Agora, mais um terminho, só para a gente não perder o costume. O que justifica a nossa derrota? Mais uma vez, a gente acrescenta com uma vírgula. Olha lá. Percebam que, então, a cada elemento frasal que vai aparecendo, ó, toda vez que aparece um elemento coesivo, ó, geralmente é o indício de que as vírgulas vão sendo usadas para separar, ó, o que. E a vírgula vai surgindo nesses contextos. Agora a gente vai parar de falar um pouco de vírgula e vai terminar nossa aula falando de outras pontuações que também podem, às vezes, aparecer para nós. Até aqui tudo bem com a vírgula? Aqui, nesse caso? Não, problema não tem. Por quê? Porque o entretanto é uma conjunção coordenada. Quando se tratam de conjunções coordenadas, elas aceitam se comportar daquela forma. Agora, as subordinadas não gostam de fazer aquilo ali. Se fosse, por exemplo, ó, embora, vírgula, isso aqui não existe. Conjunções subordinadas, elas não aceitam, em hipótese alguma, esse processo, igual ao entretanto. Na coordenada é mais tranquilo. Ponto e vírgula. Bom, ponto e vírgula é uma coisa muito prática. Ela só vai acontecer quando você precisa numerar coisas maiores. Então, uma lista, por exemplo, né, para separar itens de uma enumeração. No parque de diversões, as crianças encontram brinquedos, ponto e vírgula, balões, ponto e vírgula, pipoca. Se fosse fazer uma lista de mercado, por exemplo, você vai colocar lá, você põe ponto e vírgula para separar essas coisas, né?
Agora, tem um jeito mais difícil do ponto e vírgula. Que, na verdade, só é difícil até a gente se acostumar. Mas olha só. Existe um momento em que o ponto e vírgula ele vai ser usado muito também junto com a vírgula. Só que aí é quando nós temos que de separar microinformações de macroinformações. Como assim, professor? Vamos ver se você vai entender lendo a frase comigo. Eu gostaria de ir à França. Conhecer as cidades Paris, Mônaco e Nice. Ponto e vírgula. A Itália. Roma, Veneza e Milão. Ponto e vírgula. Aos Estados Unidos. Las Vegas, Miami e Nova York. E a Tailândia. Bangkok, Chiang Mai, Pattaya. Quem conseguiu entender o porquê que eu usei os pontos e vírgulas? Qual foi a ideia do texto? Ou seja, eu coloquei a macro, que é a França, aí as cidades, Paris, vírgula, Mônaco, vírgula, Nice. Olha lá, vou mudar de país para outro. Então, o ponto e vírgula veio para separar os lugares em países. E as vírgulas foram úteis para separar as cidades dentro desses países. Então, eu separei a macro e a microinformação fica dentro, ó. Muito difícil? Não. Perfeito. Então, ponto e vírgula só tem esses dois mistérios, viu? 2 pontos. Bom, os 2 pontos servem para indicar uma citação. Pode indicar uma citação de um autor, por exemplo, fulano, Jonathan Perotto, segundo Jonathan Perotto, 2 pontos. Né? Vamos supor que você vai usar aí a minha dissertação de mestrado para falar alguma coisa. Então, seria ali a voz da autoridade sobre o assunto. Então, desastre em Paris. Só que não só isso, tá? Não só isso. Ó. Pode também fazer a abertura de uma manchete, de alguma coisa para jornal. Desastre em Paris. O selecionado brasileiro de futebol perde por 3-0. Então, também pode ser esses anúncios de manchete. Além disso, pode indicar também aquilo que a colega lhe perguntou. Eu falei para ela aqui, se eu tirar o que e colocar assim, ó, direto, é o caso dos 2 pontos serem usados para exprimir uma ideia de explicação ou de causa. Ele é sinônimo de pois nesse momento. Toda vez que você conseguir colocar um pois no lugar dos 2 pontos, ou seja, você vai imaginar uma vírgula e um pois no lugar dos 2 pontos. Se isso der certo, é porque esses 2 pontos eles estão no sentido explicativo ou causal. Quer ver? Não havia necessidade de fazer esse reboliço. Seu salário já foi creditado em sua conta. Pois seu salário já foi creditado em sua conta. Então, ao valor dele de explicação ou de causa. Não veio à aula, estava doente. Não veio à aula porque estava doente. Pois estava doente. Então, se ele se comportar assim, ele é omissão da conjunção ou explicativa ou causal. A reticências é super tranquilo. Reticências é, ó, vai ocorrer em sua maioria nos textos narrativos. Se cair narração, é provável que uma reticências apareça para você. Se não cair narração, você nem vai ver reticências ali. Agora, o uso da reticências, ela sempre vai marcar uma interrupção no discurso. É como se alguém tivesse embaixo da mesa, chutado sua canela, e você, no meio da sua fala, você parou de falar. Você está ali assim, olha, o sujeito, o verbo, complemento, entendeu? É como se fosse assim, no meio de uma narrativa. Imagina assim, imagina a cena. O primo Basílio, de Essa de Queiroz. Está lá, o primo chegou, a menina está louca para pegar o primo, e a menina é casada. Ela é louca para pegar o primo, e o primo louco para pegar ela. E embaixo da mesa já rola uns chutinhos assim, ó. Pum. E eles conversando. Aí, de repente, a fala interrompe no meio dos chutinhos. O que apareceria no livro?
Reticências. Você ia perceber esses negócios pelas reticências. Porque o livro está ali, está sem imagem. Você tem que acompanhar pelos sinais de pontuação. Então, é isso. Ó. Ela tem se mostrado tão agressiva, aqui no sentido reflexivo. Ó. Aí ela pensa, é como se essas reticências fossem dar um tempo de pensamento. Ó. Não é aquela interrupção que eu expliquei. Isso aqui é outro caso. Bem, é melhor não dizer o que eu penso. Ou seja, parece que a pessoa parou, pensou bem e se retratou no restante da frase. Reticências. Essa foi a intenção das reticências nesse momento. Também aqui, né, para marcar a supressão de um trecho, por exemplo, uma música grande como essa do Renato Russo, como é que é o nome dela mesmo? Faroeste Caboclo, né? Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Então, você quer mostrar um trecho para os alunos e tal, mas é muito grande a música, aí você quer mostrar esse trecho e um trecho lá do final. O que você usa reticências para quê? Para marcar a supressão desse texto. Só que neste caso, você precisa usar os colchetes para marcar essa supressão. Além disso, ainda pode ser também... Além disso, pode ser nesse caso de interrupção, de alguém receber um chutão ou uma cutucada, e aí a frase da pessoa parou. Tipo assim, cortou, né? No meio da minha fala você me cortou. E aí vem a reticência para marcar essa interrupção. Parêntese. O parêntese ele vai servir também para marcar uma ideia extra no meio da frase. Ó, São Paulo é hoje uma cidade quase inabitável. No meio da frase, você pode acrescentar uma expressão que não tem nada a ver com o processo, é apenas um pensamento extra que aparece ali. Que poderia também aparecer com os travessões, porque, de certa forma, os parênteses, eles são primos dos travessões. De certa forma. Quer ver? Vamos falar de travessão. O travessão pode ser usado assim, para indicar falas de pessoas. Né? O travessão, olha lá. Chegaram todos? Ainda não. Então esperemos mais um pouco mais. A fala das personagens tem isso. Tem aqui, como eu falei para vocês, ó, usada no mesmo sentido de um parêntese. Tá? E também se usa como se fossem aí o uso de vírgula ou de dois pontos. Vejamos aqui o caso. Ó. Cruel, obscena, egoísta e imoral, eternamente selvagem. A arte é a superioridade humana. Acima dos preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que corrige, embriaga como orgia e como êxtase. Raul Pompeia. Então, a frase terminaria em sua essência bem aqui, ó. Ponto. Só que aí ele quis acrescentar um extra por meio dessa pontuação, que poderia ser, inclusive, no caso do lugar da vírgula. Ó. Não faria mal nenhum eu usar vírgula aqui neste caso. É por isso que aqui diz que, às vezes, pode ser até uma troca entre a vírgula e o travessão, em alguns contextos. Nossa última pontuação. Aspas. Super difícil, né? Aspas é muito tranquilo, gente. Então, lá, para que eu vou usar aspas? Para marcar a citação do cara. Foi o que disse Arquimedes. O que foi que ele disse? Aspas, voz dele. Dê-me uma alavanca e erguerei o universo. As aspas, isolando o discurso do Arquimedes. E também pode-se usar aí a aspa para, dentro do texto, marcar algumas palavras estrangeiras, e também, às vezes, marcar algumas palavras com ironia. Menino, como você é inteligente. Ela está inteligente com aspas. Eu acho que eu não quis dizer que ele era inteligente, não. Mas eu quis dizer o contrário. Então, quando eu quiser fazer esse efeito, vamos colocar aspas ali, senão ninguém vai perceber. Vamos praticar agora. Vamos lá, alguns exercícios. Existe erro evidente, segundo as normas de pontuação em vigor, na substituição do ponto usado no texto pelo sinal proposto entre colchetes na seguinte alternativa. Vamos aqui, então, entender o raciocínio. Já a figura do idoso é retratada como um peso morto, um chato em decadência corporal e mental.
vírgula. Percepção preconceituosa. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu devia ter trazido o texto original. Porque aqui vai ser complicado. Aqui, sem o texto base, eu não sei dizer se está certo ou não. Porque também pode ser possível. Vamos ver as mais absurdas, tá? Depois a gente deixa isso aqui para a gente ver se sem o texto a gente consegue. Vamos deixar a letra A de molho. Mas aqui eu já vi um erro, ó. O sábio ancião se destaca em relação ao jovem cheio de energia e de hormônios instáveis. Porém, olha lá, ó, não dá para usar ponto e vírgula, não. Aqui é vírgula mesmo. Então, a B nem dá. Nesta sociedade ideal, crianças e adolescentes não recebiam diretamente o ensino da filosofia, por ser... Ah, ele só quer errada, né? Por isso que eu estou vendo aqui que existem possibilidades, porque aqui também pode acontecer essa vírgula, ó. E aqui também pode acontecer a vírgula. Tá, vamos lá então. Os idosos que ele conheceu em Roma, muitas vezes não eram tão felizes como descreviam os gregos, pois muitos deles... tá correto, porque esses dois pontos têm efeito de pois. Eu conseguiria colocar o pois aqui, ó, na passagem. Então, acho que é a letra B mesmo. Letra E. Esses discursos não contribuem para uma resposta definitiva para o estudo científico. Afinal, não, é vírgula só. É vírgula. Então, a única errada é a letra B. Próxima questão. Estão corretas somente as afirmativas? Aí está aqui, ó. 1, 2, 3, 1 e 2, 1 e 3. Vamos lá. Considere as afirmações a seguir sobre pontuação. Na reescrita de não basta eu querer. Não basta eu querer, parágrafo 8º, uma vírgula poderia ser colocada imediatamente após o não, sem prejuízo para o sentido da correção. Não. Basta eu querer? Olha lá, não. Prejudica o sentido, sim. Então, A1 não dá. Falei com dezenas de pessoas e todos me perguntaram, por quê? A eliminação dos dois pontos não implicaria em prejuízo para o sentido e a correção. Vamos ver? Falei com dezenas de pessoas e todos me perguntaram, por quê? Eu posso tirar os dois pontos? E todos me perguntaram por quê. Eu poderia partir direto, assim, sem os dois pontos? Certeza ou não certeza? Tem gente falando que não. Daria. Até porque quem pergunta algo. Então, eu perguntei o quê? Por quê? Tá? Poderia, sim, ficar sem os dois pontos. Todos me perguntaram por quê. A presença dos dois pontos só foi para dar uma ênfase. E todo mundo perguntou, por quê? Né? Ia ficar mais enfático assim. Mas era possível sim. Inclusive, a tirada dos dois pontos, mais importante, pessoal, não muda o sentido do texto. Não causa prejuízo para o sentido. Talvez a sua única dúvida era sobre a correção. Olha aqui, ó, cuidado. Ó. Ai, provocou prejuízo para a correção. O que é isso? Quando a prova disser isso, não causa prejuízo para a correção. Aí você já pensa assim, como assim correção? Vai ter um corretor? Tem um corretor de texto aqui? Meu Deus, o que é isso? Para correção gramatical. Ou seja, quando vier esta expressão aqui, está perguntando, afeta a construção gramatical ou não? Não. No caso, não afetou a correção. Ou seja, não afetou a questão gramatical. Ainda está adequada gramaticalmente. Terceira. O trecho destacado em não podem aceitar pura e simplesmente alguém que deseja eliminar a memória. Poderia estar entre vírgulas sem prejuízo para o sentido e a correção. Aceitar, vírgula, pura e simplesmente, vírgula. Dá ou não dá? E aí? O trecho destacado em não podem aceitar, pura e simplesmente, alguém que deseja eliminar a memória.
poderia estar entre vírgulas sem prejuízo para o sentido e a correção. Sem prejuízo de sentido e de correção. Vai ter prejuízo ou não vai ter prejuízo para alguma das coisas? Teria. Já teria um prejuízo, até porque quando você coloca intercalado por vírgulas o pura e simplesmente, há uma diferença de tom. Sem vírgula, parece que você está dizendo assim, olha, menino, sai daqui rapidão. Agora, menino, sai daqui. Rapidão! É como se a vírgula desse um super boom no rapidão. E aí aumenta um pouco o exagero dessa raivinha, tá? Então, a que dá certo é a letra B. Próxima e última questão. Vamos lá. Aparentemente, ela continuava absorvida na leitura. Indique a alternativa em que a pontuação adotada conserva o sentido expresso no texto. Conserva. Vamos lá. Aparentemente, ela continuava absorvida na leitura. 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 Algumas você consegue eliminar só por erro gramatical, cara. Ó, sujeito, verbo. Não existe separação entre sujeito e verbo. Não tem como ser a E. Na letra D tá tudo certo, porque a gente só pegou o advérbio que já está no início e só colocou a vírgula. Gramaticalmente está bem. Calma lá. Aparentemente, ela continuava absorvida na leitura. Gramaticalmente também está ok a letra C. Aparentemente, ela continuava, vírgula, absorvida? Não, que não existe situação para acontecer. Aqui também, infelizmente, não dá. Então, nós temos aqui duas opções, ou a letra C, ou a letra D. Mas a pergunta é, qual que conserva mais o sentido? Porque assim, ó, tente prestar atenção. Tente prestar atenção. Você sentiu que houve afetou de alguma forma essa expressão do final ou afetou mais a expressão virgulada no início? Em qual das duas apresentou uma possível mudança do original? A letra C. Parece que na leitura deu um foco assim que não era um exagero que a frase queria ter. Agora, aparentemente, ficou mais tranquilo. Olha, aparentemente, viu? Olha lá, não muda nada, inclusive, praticamente, essa antecipação. Mas o na leitura, parece que estou falando assim, só na leitura. E nada mais. Como se fosse uma única coisa que não quis ser expressado na frase. Esse exagero e esse destaque, né? Chegamos ao fim.